tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais um Infolab Talks. Hoje com uma convidada mais do que especial, tá? Mas eu vou só explicar aqui que eu sou a Emily, do Hub de Inovação da Infotech Brasil, o nosso ecossistema que visa agregar valor às soluções da Infotech por meio de tecnologia. E é muito importante para mim estar aqui com você, Ana, para entender um pouco mais sobre a sua trajetória. A Ana é nossa diretora de governança e sustentabilidade da Infotech. Ela tem muita expertise e eu quero muito saber, queremos muito saber a sua história, a sua trajetória e como foi e como está sendo esse trabalho desenvolvido dentro da Infotech. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com você, Emily. Eu sou diretora, de governança e sustentabilidade na Infotech, mas comecei no ramo bancário, um mundinho um pouquinho diferente, do que aqui na Infotech, na área de projetos, processos também, que vem muito a ver com a governança, quando a gente joga um pouquinho no pilar de ESG. Depois da Infotech, eu fui para uma empresa, ramo de imobiliárias, mundo também totalmente diferentes, e me trouxe até aqui, chegando na Infotech. Estou há 8 anos já no time, da Infotech. É um prazer estar aqui com pessoas e vendo pessoas que também estão tanto tempo quanto eu. E a gente vai falar um pouquinho mulheres também, que é importantíssimo esse nosso empoderamento e liderança feminina hoje em dia. E hoje vou te falar, Emily, que é um mega prazer estar, e principalmente você estar aqui comigo. Como uma mulher, a gente vai falar também um pouquinho da nossa jornada SD na Infotech. Quando a gente fala dessa jornada, já a gente vai falar, Emily, a gente está falando também de um pilar muito importante, que é a inclusão, a liderança feminina, a equidade, a diversidade. E é um tema importante, a gente vive isso na prática e já vocês vão saber um pouquinho mais. Já não, agora. Ótimo. Fala pra gente, por favor, eu preciso muito saber, precisamos muito saber, o que essa jornada representa e onde tudo começou. Consegue contar pra gente? Claro. Como qualquer empresa, começamos primeiro na governança, Como estruturar a governança dentro da empresa. A Infotech é uma empresa que daqui a pouquinho teremos 40 anos, então é uma longa jornada. Então começou na estruturação dessa governança corporativa dentro da Infotech. E tínhamos alguns projetos, sejam de responsabilidade social ou responsabilidade ambiental também. Mas veio esse pilar, podemos dizer assim, mais do social, junto, infelizmente, com a pandemia em 2020, onde começamos a estruturar melhor todos os nossos temas de responsabilidade social. Então, começamos com um pequeno projeto, que foi o Sextou Infotech Brasil, onde ajudávamos, junto com todos os nossos colaboradores de contrato, famílias que estavam naquela época, em 2020, em situação de vulnerabilidade, e aí começamos a estruturar toda essa base de responsabilidade social. E junto dela, logo depois, em 2021, podemos dizer assim, nós começamos também a estruturar melhor a base ambiental. Então, falando aqui no SD, do responsabilidade ambiental, onde nós vimos o que podemos fazer de algum projeto que a gente olhe o ambiental e não só simplesmente em mensurar ou verificar impacto. O que a gente pode mudar um pouquinho na sociedade? Foi daí que surgiu um dos projetos pioneiros, na parte ambiental, ali com o time também de SMS, claro, embarcado. E estamos aqui até hoje com diversos projetos. Não sei se eu continuo falando ou se você pergunta, se deixar, eu falo loucamente. Eu adoraria, assim, eu tô amando, de verdade. Mas a gente está falando aqui de maturidade. Eu acho que a pandemia foi, feliz e infelizmente, um momento de muita maturidade para todos nós, para as organizações. A gente voltou a olhar para pontos que antes eram ligeiramente negligenciados. Você consegue listar para mim, ou falar de coração aberto, os pontos de maturidade que você observa hoje dentro dessa jornada e dentro da Infotech? O que eu posso falar para vocês é que a maturidade ela vem também, muitas vezes, com testar, Temos que ter, às vezes, uma visão de inovação. E nós começamos a inovar lá atrás, quando muitas empresas não pensávamos, começamos a pensar o que a gente pode fazer digital, inovador, com um aplicativo de gamificação, que foi o nosso pontapé, podemos dizer assim, de uma maturidade mesmo, tanto na governança, no pilar, em várias outras áreas dentro da empresa. E através desse aplicativo, que em 2019 era meio que um
teste, né, um piloto na Infotec, em 2020, com a necessidade, né, nós começamos a utilizá-lo de verdade. Então, daí veio um pontapé de maturação, assim, podemos dizer, realmente no pilar, no social, na saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. Nós temos internamente um aplicativo, que é uma Recovenística, nosso aplicativo de gamificação, e com ele veio também a necessidade, né, junto com o momento que nós tínhamos em 2020, de monitorar a saúde dos nossos colaboradores, que é um pilar super importante, né? A saúde e segurança dos nossos colaboradores. E tivemos que inovar. Como a gente vai inovar? Como a área de SMS podia estar lá na ponta, junto com os nossos colaboradores que estavam naquele momento em vários locais espalhados, né, pelo Brasil, e não podia também muitas vezes estar fisicamente. Vamos criar o SMS digital. Então, aí uma maturidade na parte de governança. Foi duas ações em conjunto. Nós criamos, né, a parte de gamificação de engajamento, que fala muito com a jornada do nosso colaborador, do Infotec ao seu lado, e criamos também o SMS digital, que é o nosso time aqui de SMS, junto com os nossos colaboradores na ponta. Então, nosso primeiro grande evento aí, ó, Bruno, de SMS digital, foi eu e a Carol. Carol está aqui conosco, que é a nossa gerente de SMS, falando sobre o My Recognition, como era o nosso aplicativo de gamificação para monitorar a saúde dos nossos colaboradores. Isso, gente, foi lá em 2020, foi em março, né, Carol? Se eu não me engano, nós lançamos. Estamos em 2025 e temos o nosso SMS digital até hoje e o nosso aplicativo de gamificação sendo utilizado pelos nossos colaboradores. E aí começa... a gente vai desenvolvendo. Esse aplicativo começou para monitorar a saúde dos colaboradores. Hoje é um aplicativo que nós desenvolvemos, né, nossos colaboradores através de treinamentos. Nós fazemos nossas ações de voluntariados da Infotec Brasil, onde os nossos colaboradores que proporcionam o voluntariado é através da troca de pontos deles que nós temos o voluntariado. A nossa governança, todos os nossos processos, né, somos certificados na ISO 9001, 14.001 e 45.001. Então, todo o nosso pilar de governança, ele gira em torno do SGI, que é o nosso Sistema de Gestão Integrado. Mas como a gente faz o SGI chegar até lá na ponta? Como a gente divulga nossas políticas internas, né? Nossos procedimentos e indicadores e por aí vai. Então, empresas sabem que isso é muito difícil. Como você chega até a ponta? Você tira um pouquinho do papel e consegue alcançar os seus colaboradores de uma forma diferente. Então, hoje eu fico bem tranquila de dizer que nesse quesito de comunicação, claro, devemos sempre melhorar, mas nós somos bem maduros. E um pilar principal na Infotec, que o SD, quando nós estamos falando de vocês, ele não é uma área, ele não é uma diretoria, ele é transversal. Aqui em pouquinho tempo eu já dei exemplo para vocês de ações que não é a minha diretoria ou diretoria de operações, é a empresa inteira. São todos nós juntos e são os colaboradores também, né, participando ativamente, que faz acontecer. Perfeito. E vale mencionar que até ontem, pelo menos, eu estava zerada dos meus desafios lá no My Recognition, hein? Tô acompanhando aqui, a gente fica ali na área, a gente fica implicando aquela competição legal de se fazer, sabe, ó, tem desafio para fazer, hein? Você já viu o SMS que saiu? As noções de política, de segurança, entendendo quais são as mudanças que estão acontecendo dentro da própria empresa, ajuda muito no quesito de comunicação e afins. Olha... Isso aí. E sabe o que é legal, Emily, a gente também falar aqui pro time? Estamos no Infolab, né? Infotalks. E o nosso primeiro grande parceiro, podemos dizer, que foi o time ali da Quadrimind com o My Recognition. Então, na Infotec realmente é na prática. Começamos lá no início de uma visão que nós tínhamos de que seria esse aplicativo. 2019, estamos aqui em 2025, não só com a Quadrimind, né, como diversos outros parceiros que já passaram por aqui nesses dias. É muito legal acompanhar esse crescimento, né? Muito bom. E obrigada, Carol Varela, por ter dado esse start pra gente, viu? Mas nessa jornada toda, dentro de todo esse contexto que a gente está falando, de inovação, de integração com outras áreas, de tudo que tem acontecido, da maturação que veio desde a pandemia para cá, o que mais te surpreendeu? Olha, tem vários itens, mas o que eu acho mais bacana, que eu fico muito orgulhosa de verdade, é o nosso projeto de voluntariado, que é na parte social. Porque hoje, vocês podem acreditar, o orçamento é zero dentro da empresa para isso.
mas é zero em questão de orçar, porque quem faz são os nossos colaboradores. E eu não imaginava, quando nós iniciamos lá atrás com um projeto de voluntariado, há 3 anos atrás, se eu não me engano, que nós teríamos uma adesão tão grande. E não só dos nossos colaboradores que ficam próximos, né, à nossa matriz, mas colaboradores de contratos, que estão em vários locais. Então, quando a gente está falando de SD, a gente está falando de envolver pessoas, né, principalmente. E nada acontece sem o envolvimento genuíno das pessoas. E na Infotec, quem acompanha, quem participa, você mesmo já participou, a maioria dos nossos voluntários acabam até chorando nas ações, né? Ficam super felizes. E é algo que deu certo, tem dado certo. E é uma forma, né? Vocês até estavam com a Gisele da Mata, devem ter falado, porque é uma forma de engajar os nossos colaboradores, a nossa geração nova, né? Nós olhamos hoje em dia, o pilar social ele é um pilar muito importante. As empresas, ela não tem só que falar, ela tem que mostrar e fazer. Eu acho que aqui na Infotec a gente consegue de verdade, né? Não só falar, mas mostrar com as nossas atitudes, com as nossas ações. E isso é bem bacana. Walk in the talk. Exatamente. E foi muito importante para mim participar daquela ação. Foi da Páscoa. Isso. Numa comunidade a qual eu fiz parte durante muito tempo e não conhecia a ONG. Foi muito interessante ver o desenvolvimento das crianças e a possibilidade que eles têm de ter acessos que, infelizmente, outros não podem ter. Então, as ações, o fomento... De verdade, muito obrigada. Com certeza, né? E quando a gente fala do pilar social e ambiental, é um pouquinho. Cada empresa tem o seu papel, que é fazer um pouco. Se a gente faz um pouquinho, o que você acha que você está mudando? Se você muda uma vida, você está mudando uma vida que no futuro pode mudar milhares de outras vidas. E é isso que a gente preza aqui na Infotec, né? Fazer projetos que ele olhe a governança, mas que ele olhe também o bem-estar do nosso colaborador, o que a gente pode trazer de melhor para a nossa sociedade. E aí é um ciclo. Exatamente. E falando um pouco mais da governança, um pouco mais da rastreabilidade desses dados, da transformação desses dados que a gente acaba coletando em ações, né? Tanto no S, no D, no G principalmente. dentro de tudo isso, como esse conceito de rastreabilidade foi introduzido na Infotec? Por nós termos as nossas ISOs e tem a nossa ISO de qualidade, é importantíssimo a qualidade da nossa operação. Então, como a gente mede isso? Através de indicadores, monitoramento. Normal, começamos com indicadores, né, mais estratégicos, de governança mesmo. Indicadores de avaliação de resultado das áreas, desenvolvimento das nossas iniciativas e objetivos estratégicos. Então, a gente tem todo um desdobramento. Inclusive, criamos o evento Time Infotec, em parceria, né, com o time de marketing, de gente, para que esses indicadores realmente fossem desdobrados para os nossos colaboradores e não ficasse só no nível de gestão, de gerências. Vocês tiveram também, olha, eu sou a última, né? Então, o Alexandre, quem não assistiu, depois assiste, estava ontem aqui, provavelmente deve ter falado dessa parte toda de transformação digital, que vem muito para ajudar as áreas, né? Não só você colocar algum sistema ou integrar, mas como os gestores das áreas conseguem utilizar esses indicadores para melhorar a nossa operação. Então, isso a gente está falando num pilar de governança. E aí a gente começa também, eu quero fazer alguma coisa no ambiental. Como que eu monitoro isso? Vou criar esses indicadores, como que a gente faz? E aí veio uma outra parte também, que vamos inovar um pouquinho, né? Se eu quero monitorar os meus gases de efeito estufa, como eu posso monitorar? Então, nós implementamos, ano retrasado, um sistema de monitoramento de gases de efeito estufa, que é com a DPS, que também faz parte. Olha, estou fazendo muita propaganda aqui, gente. Que faz parte também do nosso Infolab. Super suspeitos aqui para falar. Pois é, né? Mas é para vocês verem como nós utilizamos realmente na prática. Implementamos o sistema e ele monitora todos os gases de efeito estufa em toda a nossa operação. Então, não é também, mais uma vez, não só a área de SD como dentro. Envolve dados de SMS, de financeiro, contabilidade, por aí vai, para você ter totalmente os dados rastreáveis. E aí, como nós... o que fizemos diferente? Antes, nós nem monitorávamos, né? Monitorávamos alguns específicos. Passamos a monitorar, rastrear e lançamos no ano passado o nosso primeiro relatório de gases de efeito estufa. Isso é um ganho muito expressivo, porque tudo que está no nosso relatório, ele é rastreável. Ele pode ser auditado.
Mas não ficamos, temos o relatório, que legal. Fizemos da Infotec. Aí o que a gente vai fazer? Dobrar o desafio. Vamos fazer para cada um dos nossos clientes, porque é o importantíssimo impacto que a gente traz nos nossos contratos. De salto é esse, hein? E aí criamos cada contrato para cada cliente que nós temos, um relatório de emissão de gases de efeito estufa que vai ajudar um pouquinho a perceber o quanto, né, de impacto a gente está gerando junto com os nossos clientes na sociedade. Fora isso, também temos o nosso relatório de sustentabilidade. Lançamos em 2022, já temos 23 e 24, e já teremos o nosso de 25, que por ali também passamos diversos indicadores em todos os pilares, seja indicadores, por exemplo, que é um ponto muito importante quando a gente fala de governança corporativa e responsabilidade social, que são os nossos indicadores do nosso canal de ética. Então, compliance e integridade é um pilar também muito importante para a Infotec hoje. Então, nós monitoramos através de sistemas também. Então, o que nós tentamos sempre fazer na Infotec? O que nós precisamos monitorar é rastreável. Eu consigo colocar isso dentro de um sistema que não seja algo só que alguém ache. Tem rastreabilidade? Consigo ter selos? Exemplo, pelo nosso relatório de GE, nós somos agora certificados no GHG Protocolo com selo prata. E nosso objetivo, claro, no futuro é sermos selo ouro. Então, pessoal, não vale só você monitorar alguma informação. É como você faz a rastreabilidade e garante que aquela informação que está sendo acompanhada dentro da empresa é uma informação fidedigna, né? Então, isso é um pilar importantíssimo quando a gente fala em ESG na parte de governança, que a gente está falando de integridade. E agora, quanto aos projetos? A gente tem o Carbono Zero, a gente tem o Já Foi no EPI. Eu sou apaixonada por ambos. Eu acho que eles trazem na prática, além de certificados, além de papel, eles trazem a prática da política que se tornou o ESG dentro da Infotec. Exatamente. Fala pra gente sobre esses projetos. Temos vários projetos, mas o mais legal de todos é o Já Foi EPI. A nossa, tem até aqui, temos uma modelo, né, que até podemos demonstrar do Já Foi EPI. O que é esse projeto? Todo mundo ganhou estojinho, então vou explicar agora o que é o projeto. O Já Foi EPI são os macacões que são utilizados pelos nossos colaboradores, né? E esses macacões, muitas vezes, eles eram incinerados. Como que a gente consegue fazer um projeto com responsabilidade ambiental, onde eu reduzo esses gases de efeito estufa, né, no planeta, e trago também a responsabilidade social. Aí que está o pulo do gato, pessoal. Então, peguem essa dica, porque irresponsabilidade ambiental e social é para copiar mesmo. Nós queremos muito mais difundir, divulgar o que todas as empresas façam. Nós, junto com o Instituto Mundo Novo, capacitamos algumas mulheres, chefes de família, lá na ONG que você conheceu, onde ensinamos corte e costura para essas mulheres. Então, elas começaram a produzir alguns itens dos macacões. Exemplo, os macacões que seriam incinerados passaram a se tornar bolsas, mochilas, necessaire, estojo, que estamos aqui divulgando, né, para vocês. E como que fazemos isso? Se o orçamento é zero, lembra? Então, os nossos colaboradores, eles devolvem esses macacões, nós mandamos para a ONG faz esse macacão, nós pagamos, né, pelo trabalho dessas mulheres, até porque a gente quer gerar uma economia circular. E os nossos colaboradores, através do My Recognition, olha como tudo está conectado, eles trocam os pontos dele de cada desafio que eles vão fazendo por esses itens. Então, quem fomenta esse projeto? Os colaboradores. Eles dão material, a obra-prima, né? Eles dão material, a matéria-prima, e depois eles, de novo, compram esse material através dos pontos. Então, com isso, a gente consegue ter realmente uma economia circular. Eu acho que são nos 3 pilares, porque se a gente olhar no governança, são nossos colaboradores que estão ali fazendo a nossa governança junto com o aplicativo de gamificação, que estão acompanhando no dia a dia. Então, garante a nossa governança. Quando eu divulgo uma política, ele está fazendo o desafio, ele está tendo ponto. Na responsabilidade ambiental, onde ele devolve esse macacão que seria incinerado, ou muitas vezes não voltaria para a empresa. E na responsabilidade social, a partir do momento que nós damos essa opção, né, para algumas mulheres, chefes de família, delas terem um sustento através da compra do trabalho delas.
Então, eu acho que nós temos diversos outros projetos para nos estender muito, mas esse é um projeto bem bacana que mostra os 3 pilares quando a gente fala de SD e como ele é transversal realmente em todas as áreas. Como é transformadora, a gente consegue observar muito transformadora. A gente consegue observar isso no posicionamento. E como o pessoal da ONG, quando eu fui visitar, aqui é um relato real, as pessoas, elas são... que não é só gratidão, é um lugar de... Que bom que vocês estão aqui, que legal que vocês fazem, que vocês têm esse projeto, que legal que essas mulheres, elas têm chefe de família, têm a possibilidade de botar a mão na massa e ter uma outra fonte de renda. Ela se sente valorizada. E a gente não deu só o peixe, né? Nós ensinamos a pescar. Então, o que começou para a Infotec lá atrás, começamos, sei lá, com 8, Eline vai me ajudar aqui, ou 10 mulheres. Hoje são 21 mulheres trabalhando todo dia com emprego e renda, e não só para a Infotec, para outras empresas, fazendo essa atividade, transformando novos itens, né, os macacões em novos itens e assim costurando. Nós demos uma oportunidade de uma profissão para essas mulheres, né? Mudamos famílias. E isso é um impacto social muito bacana. Muito significativo. Muito significativo. Bom, eu me emociono quando a gente fala do muito legal. E por ter feito parte dessa comunidade e saber da importância de projetos como esses, que são muito mais do que válvulas de escape. E é muito legal e dá orgulho saber que eu faço parte de uma organização que se preocupa e que aplica essa preocupação. É como você falou, né? Não dá o peixe, ensina a pescar. Só que às vezes, quem vai ensinar? A gente sempre fala isso, mas quem é que vai ensinar? A gente pode ajudar, a gente pode contribuir. Essa noção, essa cultura interna que é muito apoiada pela liderança, isso dá gosto de ver, é muito bom saber que eu faço parte disso também, sabe? Bom, a gente trouxe aqui alguns resultados, você já mencionou alguns motivos ali de orgulho, mas aí a gente quer saber do futuro. Aquela pessoa ansiosa que quer saber, tá, mas o que mais a gente pode fazer? Quais são os próximos passos? Qual é o roadmap? Qual é o objetivo final? Se é que existe, sabe? A gente está aqui para isso, está aqui para entender novas possibilidades e fala para a gente mais um pouquinho sobre o que tem pela frente. Quando a gente fala, não tem fim. É para sempre. Quando a gente está falando de responsabilidade ambiental e social, está preparando, né, o nosso mundo para ser um lugar melhor atualmente, para a nossa morada, né, estada, mas para as próximas gerações. Então, não tem fim. Dentro de todos os nossos projetos, nosso objetivo é aumentar ainda mais o Já Foi Uma TI, conseguir captar mais macacões, fazer mais itens de reuso, fazer com que outras empresas também participem junto conosco, né, implementar isso. Na parte de GE, reduzir as nossas emissões, com o que é possível também para a Infotec no nosso modelo de operação, mas transformar um pouquinho para que nossos clientes, né, os nossos colaboradores entendam também que no dia a dia, cada um faz um pouquinho, a gente consegue ter essa redução. E na governança, cada vez mais ter essa maturidade no nosso sistema de gestão integrada, então ter processos internos mais automatizados, a inovação ali embarcada junto, que é o que ajuda os nossos colaboradores a fazerem coisas menos operacionais e se tornarem, né, mais analistas, trazendo um diferencial realmente para os nossos clientes. E, com isso, ter um diferencial competitivo para a Infotec, que nós já temos, né? Quando uma empresa ela para e se preocupa, e não só olhar a governança, mas olhar a responsabilidade social e a responsabilidade ambiental, ela já está se posicionando diferente, né, nesse mercado que é tão competitivo. Eu quero, sim, ter bons contratos, mas eu quero alguns valores que sejam implementados e podemos dizer assim, vivenciados na prática, né? Então, eu acho que o nosso objetivo é ter isso, que todos os nossos colaboradores participem de todos os projetos, seja em inovação, em social, e principalmente a gente só consegue isso porque isso não vem só de cima para baixo. A gente tem toda a alta diretoria, né, alta gestão ali embarcado, participativa, todas as nossas gestores e gestoras, mas também os nossos colaboradores.
Porque se não for um conjunto, todo mundo fazendo junto, a gente não tem sucesso, né? Porque é time. Quem gosta de futebol, né? Então, você não tem só uma estrela dentro de um time. Você tem que ter um time realmente de estrelas. E aí sim a gente consegue e alcança o nosso objetivo. Você já começou a falar aqui o que eu ia pedir para você falar nesse momento, que é uma empresa que quer agora aplicar, iniciar essa jornada ESG. Quais conselhos você poderia dar, trazendo junto a parte da criação dessa noção de time, da noção da importância do time agindo todo mundo junto? Primeira coisa, como qualquer projeto, programa, né, é definir o que vai ser de meta. Talvez a gente queira alcançar algo muito, né, desafiador, e você pode fazer aos poucos, ir crescendo, né, tendo essa maturidade. Então, começar na governança, que é o que todas as grandes empresas fazem, se estruture dados, defina processos, é importantíssimo. Eu sei que o time às vezes não gosta de processos muito burocráticos, mas quando você cresce, você precisa ter processos bem definidos, trace metas, eleja um projeto que seja o teu projeto de responsabilidade social, eleja um projeto que seja o seu projeto de responsabilidade ambiental. E a governança é planejamento. Então, tem que ser, cada área tem que ter um projeto de governança. Como você vai melhorar, né, os seus processos, como você melhora indicadores, como você faz diferente. E às vezes a gente está falando de workshop entre equipes, né? Você simplesmente parar um pouquinho, fazer um treinamento do teu time, ver o que vocês podem melhorar ali e depois lá para o dia a dia. Então, o meu conselho, se podemos dizer assim, né, para as empresas, foquem nos 3 pilares, mas deixe claro o que vocês estão focando. E não precisa ser uma mega meta, pode ser uma meta pequena. A gente começou no JaFoIP, nossa meta era, sabe o quê? Fazer 100 itens. Hoje em dia nós fazemos quantos itens, Julião? 1.000 e poucos itens por ano? Ou por 10 mil? 10 mil itens por ano. Então, assim, a meta ela pode ser muito pequena, mas depois você vai crescendo, né? Então, é disciplina. Quando a gente está falando de responsabilidade social, responsabilidade ambiental e principalmente de governança, é ser disciplinado e ter um bom planejamento. E aí começa. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi muito enriquecedor. Palmas para Ana, por favor. Obrigada, gente. E conte conosco sempre, com a força da equipe, para continuar esses projetos, porque não é só sobre uma área, é sobre a Infotec inteira. Exatamente, é o que nós somos, nosso DNA, né? Nossa, Obrigadão, pessoal. Obrigada, Tchau. pessoal.